Meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem comigo Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 é um texto bem curtinho, versos 13 e 14. Mateus 7, versos 13 e 14. Mateus 7, versos 13 e 14, diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Senhor Jesus, nessa manhã a gente pede clareza, Senhor. Clareza para a gente entender a sua palavra e aplicá-la na nossa vida. Te pedimos também direção do seu Santo Espírito, para que o Senhor guie as palavras que serão ditas aqui, e que não seja dito nada além da sua vontade. Guia-nos, abra os nossos corações, desconecte-nos completamente das preocupações lá de fora, Senhor. Que nós saibamos que o Senhor que está aqui nessa manhã, nesse culto, é o mesmo que rege, governa, cuida de nós, porta fora dessa igreja. Nós te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus, amém. Bem, queridos, aqui já é o final do Sermão da Montanha, já é o finalzinho dele, e daqui para frente é a conclusão que Jesus faz sobre o Sermão da Montanha. E quando eu estava lendo essa conclusão, eu me lembrava de uma história bem conto mesmo, mas acho que ela é bem visual. É uma história que fala sobre um homem que morre e ele aparece em cima de um muro, e de um lado tem um inferno e de outro lado tem um céu. E ele permanece em cima daquele muro, tomando a decisão para que lado ele vai. E todas as vezes que ele olha para o lado do céu, ele percebe pessoas chamando ele: desce, vem para cá, aqui é um lugar de paz, aqui é um lugar de alegria, aqui é um lugar de descanso, de alívio. E aí ele, ser humano que é, olha para o lado do inferno, percebendo se vai ver também uma campanha para que ele opte pelo lado de lá. E ele percebe que as pessoas do inferno continuam vivendo como se ele não tivesse ali. E ele acha aquilo estranho. E ele chama alguém: ei, vem cá, estou aqui em cima desse muro, o pessoal do lado de lá está me chamando, vocês aqui não estão me chamando, por que vocês não querem que eu venha para cá? E aquela pessoa que ele para, vira e fala o seguinte: olha só, você não está no meio do caminho escolhendo o lugar que você vai, o muro já é o inferno, você já está aqui. E é exatamente o cerne dessa mensagem de Jesus. Ele vem trazendo toda uma construção bem complexa do Sermão da Montanha, falando sobre as bem-aventuranças, falando sobre as escolhas da vida, falando sobre santidade, falando sobre abrirmos mão das nossas vontades. E agora nessa conclusão tripla, porque Jesus ele começa a conclusão falando sobre a porta e o caminho largo, a porta e o caminho estreito. Ele faz um dualismo. Depois ele vai, eu já preguei sobre esse sermão aqui, ele vai e fala sobre os frutos bons e os frutos maus. E ele encerra falando sobre a casa construída na rocha e sobre a casa construída na areia. Se nós pudéssemos resumir essas três declarações de Jesus numa frase só, seria a coisa mais fácil do mundo. Jesus está dizendo o seguinte: com tudo que eu falei com vocês, qual a decisão prática que vocês tomam a partir de agora? Ponto. Esse é o objetivo primário, básico e direto do Sermão da Montanha. Decisão. Para Jesus, para o reino, para o evangelho, não existe meio do caminho. Para Jesus, para o reino, para o evangelho, não existe meia decisão. A não decisão, inclusive, é uma decisão. No reino, não decidir já é decidir. No reino, não fazer já é fazer. Porque existem duas decisões muito práticas no reino de Deus: ou eu faço, ou eu deixo de fazer.
Então, se você vive em pecado, você tomou uma decisão. Mas se você não vive em pecados como as pessoas lá fora vivem, mas também não vive em santidade, você também já tomou uma decisão. A própria Escritura fala, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, esse comete pecado. E é interessante que a Bíblia não está falando aquele que faz o mal comete pecado, mas aquele que também deixa de fazer o bem. Entenda como o discurso de Jesus, ele é decisivo. É cá ou lá. O próprio Jesus diz, não tem como servir a dois senhores. Ou você serve bem a um e mal ao outro, ou você só serve a um e não serve o outro. Não tem meio do caminho no reino de Deus. Não tem, queridos. É por isso que quando Paulo, em Romanos, ele vem falando sobre a conversão, lá no capítulo 12, ele fala sobre transformação da nossa mente. É uma metamorfose. Aquele termo ali do grego, Paulo está dizendo que é como se você estivesse indo para uma direção, você abruptamente parasse, tomasse a direção oposta e fosse embora sem olhar para trás. Não é ir diminuindo a direção aos poucos, não é fazer uma curva longa, não é ir parando devagarzinho, é para, toma o sentido contrário e vai. Isso é uma mudança de vida no Evangelho. E é por isso que Jesus ele usa duas figuras bem interessantes para começar isso, a porta e o caminho. Jesus fala de uma decisão e das consequências dela. Jesus começa dizendo o seguinte, existem duas portas, uma porta estreita e uma porta larga. E aqui é literal, não tem nenhuma figura de linguagem aqui. Jesus está falando que tem uma porta grande, que chama a atenção, que é só abrir e entrar, e tem uma porta que ela é pequena, que você vai ter que abrir, você vai ter que literalmente se contorcer para entrar nela. E para quem tem claustrofobia, pensar nisso já é angustiante, e é essa a intenção de Jesus. A intenção de Jesus é dar um soco no estômago da gente, duro. Jesus está falando que na vida você só tem duas decisões, caminho largo ou estreito, porta larga ou porta estreita. E é interessante que Jesus aqui não está mentindo para ninguém. Nós vemos um evangelho muito água com açúcar pregado nos dias de hoje. Venha como estás, venha como estás. Mas Jesus vai fazer o seu coração virar de cabeça para baixo, irmão, vai mudar tudo, completamente tudo. Opinião, visão de mundo, direção, decisões, círculos familiares, círculos de amizade. Vem como estás, e amanhã a sua vida vai estar completamente diferente, inclusive um tanto quanto esquisita a princípio. E para a gente isso é complicado de ouvir, não é? Olha só, você tem duas decisões, uma é fácil e uma é difícil. A fácil te leva para a morte, a difícil vai te trazer uma vida de privações, mas ela vai te dar um bom final. Só que a gente, ser humano que é, a nossa visão de frente é 2 dias. Passou 2 dias, entra numa escuridão plena, que a gente sequer se importa com isso. Você faz uma entrevista de emprego e falam que vão te dar a resposta em poucos dias. Você bota na sua cabeça, se está no plural, é no máximo 2. Entrou em 3 dias, você já começa, ó, irmão, faz uma oração aí, porque ficaram de me dar uma resposta, ninguém está me dando, rapaz, estou aflito, cara. Imagina um discurso que diz, a sua vida, a sua decisão, ela é, ou deve ser, para uma decisão difícil, que a sua vida inteira vai ser de tribulação, e lá na frente vai ter paz, amém. Mas se for 80 anos, é muito, irmão. E se você viver igual os meus avós e bisavós, 100, 102 anos? Dá não, queridos. É muito tempo. É muito tempo, irmão. A minha bisavó viu 4 gerações da família morrer. Viu os pais, até mais de 4. Viu os avós, os pais, todos os filhos, alguns netos, um bisneto, e só não viu os tetranetos, mas viu todos os tetranetos.
É um caminho estreito longo, não é verdade? E é esse choque que Jesus quer trazer para a gente. Existem dois caminhos, um fácil e o difícil. O fácil te leva à morte, o difícil te leva à vida. Ponto. É uma porta que há à frente de você e você não tem opção senão abrir elas duas. Ou melhor, uma delas. Uma você vai ter que abrir, porque você tem que seguir o caminho. Eu já trouxe essa figura aqui, alguns vão se lembrar. Tinha um joguinho, ou tem ainda, não sei se é do mesmo jeito, chamado de Super Mario Bros. E aí você tinha moedas, você tinha cogumelos, e o cogumelo deixava você grande, o cogumelo te fazia voar. Só que tinha um problema. Você dava um passo para frente, a tela de trás sumia, irmão. E aí você batia numa moedinha, ela caía para trás do muro que já andou. Perdeu a moedinha. O cogumelo que você bateu, que te dava superpoder, foi para trás. Tem como voltar e pegar? Não, um abraço, segue o caminho. Tem um buraco para você pular lá na frente. A vida é o jogo do Mario Bros. Você dá um passo e a parede de trás anda um passo. Você dá 2 e ela anda 2. Você dá 20 e ela anda 20. E se tu cair, ela pode passar por cima de você. A vida é feroz. E Jesus sabe disso. É por isso que ele está dizendo, duas portas, uma você vai ter que abrir e o caminho você vai ter que seguir. Qual, irmão? Decisão. E ele não acaba o discurso dele duro aí. Quem dera. Ele fala, quando você abrir a porta, o caminho largo continua largo e o estreito fica apertado. E a expressão que Jesus usa, aqui no verso 14, como é estreita a porta e apertado o caminho. Esse apertado que Jesus está falando é de esforço, de tribulação. Jesus está dizendo o seguinte, a porta estreita você vai abrir e você vai se contorcer para entrar, e esse se contorcer e esse forçar é o caminho inteiro, irmão. Não tem bônus no meio da história. Às vezes nós ouvimos algumas histórias aí fora, de dor, e nós queremos a moral da história, não é verdade? Aquele homem passou 20 anos sofrendo, mas no final foram felizes para sempre. Amém. A maior parte das histórias não tem isso. Eu vou ser honesto no meu trabalho porque eu vou ser promovido. Você vai ser demitido, na maioria das vezes. Você vai pagar os impostos porque você vai ter um retorno maravilhoso nisso. Não vai ter, querido. E sua vida financeira melhorar, os impostos vão aumentar de uma forma cavalar. E o que você vai ter de retorno? Um boleto mais caro para pagar. Só que às vezes a gente enfeita as coisas. Não, querido, continue firme no caminho, porque lá na frente Jesus vai te honrar. Vai no céu. Ele nos honra algumas vezes aqui na terra, sim, mas a moral da história não é essa. Não é. A moral da história é como Paulo fala a Timóteo. Timóteo, o monte largou o caminho, mas eu combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. A minha mão está limpa, Timóteo. Essa é a moral da história. Quando, essa semana eu estava vendo uma história, duas histórias que apareceram para mim. Uma de um menino nos Estados Unidos, que ele tinha aproximadamente uns 8 anos, e ele vê um cachorro bravo, grande, fugindo da casa do dono, e vindo correndo para a direção dele e da irmã, que era menor do que ele. E aí quando o cachorro vai pular na irmã dele, ele mete o braço dentro do boca do cachorro e manda a irmã correr. E o cachorro arrebenta a cara dele. E ele agora vai ter que lidar a vida inteira com uma cicatriz enorme de fora a fora no rosto dele. E aí quando foram fazer uma entrevista com aquele menino, com uma deformidade no rosto enorme, ele fala, não, a única coisa que veio na minha cabeça é, se fosse para morrer, que morresse eu. Essa é a moral da história. E outra de um soldado,
que numa guerra dessas daí, soltaram uma granada errada, e ele colocou o treinamento dele em prática. O que ele fez? Pulou em cima da granada. E ele teve que fazer também um transplante de rosto, porque ele perdeu praticamente metade do rosto. E agora um rapaz jovem, com uma deformidade muito física, muito visual, no mundo de estética muito forte, ele recebeu uma medalha de honra ao mérito, e ele foi lá feliz, com o rosto deformado. Por quê? Porque a moral da história era salvar os outros. Não ficar rico, porque ele não ficou rico, ele não ganhou dinheiro, ele não foi promovido, ele só voltou para casa com a medalha. Essa é a moral da história. E Jesus está dizendo o seguinte: você precisa tomar uma decisão. O caminho largo, a alguma medida, ele é maravilhoso, a alguma medida. Por quê? Porque você faz o que você quer. Calvino fala algo muito interessante. Ele fala que os homens negam a Deus não porque eles não querem que Deus, não porque eles querem que Deus não exista, mas porque Deus não existindo permite eles fazerem o que eles querem. A inexistência de Deus é a existência de uma liberdade de fazer o que se quer. E quando nós tiramos a religiosidade de jogada, isso é maravilhoso. Imagina, você dormir até a hora que você quiser todo domingo, e não ter que prestar contas a ninguém por causa disso. Você fazer o que você quer do seu dinheiro, você lidar com o seu casamento da forma como você quer, ou nem casar, você responder aos assédios no seu trabalho e na vizinhança da forma como você quer, criar os seus filhos da forma como você quer, comer, beber da forma como você quer, e ninguém para buzinar no seu ouvido. Maravilhoso. Porque quando você vai conversar com as pessoas mais críticas aí fora quanto à igreja, a maioria delas falam disso. Paz, eu não quero ir para a igreja porque a partir do momento que eu for, eu vou ter um monte de gente para dar pitaco na minha vida. Vai. Porque esse é o cerne do Evangelho. É todo mundo pegando na mão de todo mundo. Porque o sem perna se escora no outro que tem as duas, e o sem braço se escora no outro que tem os dois. E o sem um olho se escora no outro que tem os dois. E assim vai todo mundo, capenga, mas completinho de braço dado. Jesus diz que o caminho e a porta são estreitas. Estreitas porque a partir do momento que você diz caminhar de acordo com as leis do Evangelho, tudo na sua vida tem uma regra. A forma como você lida com o seu dinheiro tem uma regra. E se você lida de outra forma, você está errado. A forma como você dedica tempo à sua família tem uma regra. E se você dedica de outra forma, você está errado. Se você dá mais tempo ao seu hobby que à sua família, você está errado. Se você trata o dinheiro de qualquer jeito, você está errado. Se você trata a comida de qualquer jeito, você está errado. Se você trata os amigos de qualquer jeito, você está errado. Olha quanto errado. Se você ora pouco, você está errado. Se você lê pouco a Bíblia, você está errado. Se você vive a vida inteira sem ter servido a ninguém na igreja, você está errado. Se você vem todo domingo, dá o dízimo, toma ceia, se alegra, mas a sua vida não serve para ninguém, você está errado. Se você passou a sua vida inteira na igreja e você não influenciou ninguém, você está errado. Isso é fácil? Não. Isso é muito difícil. No mundo corrido, acelerado, agressivo como o nosso, saber que você tem que dar tempo para alguém que você não quer dar tempo, é difícil. Que você tem que pegar o que você aprendeu e ensinar para outro, isso é difícil, querido. Mas isso é o que é. Porque às vezes nós lemos esse texto e nós aplicamos para as pessoas que não vêm à igreja. Mas Jesus não está dizendo para quem não ouviu o Sermão da Montanha. Ele está ouvindo para quem sentou e ouviu cada detalhe do Sermão da Montanha. Trocando em miúdos, Jesus está pregando para quem vai todo domingo na igreja,
dizima, toma ceia e trabalha nos ministérios. É para essas pessoas que Jesus está falando. E às vezes nós vivemos um evangelho muito fácil. Eu costumo dizer que é um evangelho de Netflix. Você vai lá, tem um horário determinado, você assiste o programa, agora a gente filma. E aí eu posso não ir no domingo e ouvir enquanto eu lavo a louça ou corro na esteira. Tá certo? Não. Isso não é culto. Isso é um programa que você ouviu. Não é à toa que as próprias expressões que nós usamos sobre a igreja estão erradas. Eu vou lá assistir o culto. É errado. Você não vai assistir culto. Você vai cultuar. Mas por que nós falamos assim? Porque nós vamos assistir o culto. E nós temos as opiniões mais duras possíveis sobre o culto no final. Não, porque o violão, a corda do Mi estava desafinada. O Beck semitonou. O pastor pregou 5 minutos a mais do tempo. Fala demais, mano. O pastor não trouxe nem 3 expressões do grego, preguiçoso. Estava calor, rapaz, os diáconos têm que chegar mais cedo, ligar o ar-condicionado um pouco melhor. E você vai embora. Pior que um crítico de gastronomia. O que ficou do culto? Nada. É fácil fazer isso? Maravilhosamente fácil. Se você quiser sentar ali atrás e fazer uma rodinha e a gente reclamar, a gente vai ter assunto até amanhã, querido. Isso é tão visual que existem estudos comportamentais sobre isso. A fofoca e o falar mal do outro é uma ferramenta de aceitação social. E é fácil lutar contra isso? Não. Exatamente por esses exemplos práticos que Jesus está dizendo, o caminho é estreito. E aqui, Jesus não está falando sobre conversão. Lembrem-se, Jesus está falando para pessoas que ouviram o discurso dele. O discurso aqui é sobre santificação. É sobre sacrifício diário. Eu pratico jiu-jitsu. Quem foi no meu Instagram percebe porque é a única coisa que eu sei postar na minha vida. Não porque eu sou fanático por isso, mas é porque eles pedem. Mas eu estou numa faixa, que é uma das faixas mais longas, está a Vanessa ali para provar, que é a faixa azul. Tem 97% de desistência. Eu estou há exatos 20 anos na faixa azul. Exatos. Eu vou, volta. Por quê? Porque você entra no jiu-jitsu, você bota a faixa branca na cintura, e o cara que é mais graduado, ele pega leve com você. Por quê? Porque você é faixa branca. Você é café com leite. Aí ele vai te dar um golpe lá, e aí você quer fazer força para não bater, não desistir. Aí o que ele faz? Ele solta, irmão. Aí você, poxa, ninguém me bateu no treino hoje. Aí você pega a faixa azul. Agora você é um graduado. E aí você descobre que você não era tão bom assim. Você apanha mais do que filho com vara de goiaba nos anos 90. É desesperador. É triste. E você vai embora se sentindo o pior ser humano do mundo. Por que eu pago para essa miséria? Outro dia, Társila dormindo, Társila deu uma cotovelada gigante na minha cara, ela acordou desesperada, ela, desculpa, doeu, eu falei, não. Ela, tá acostumado, né? Eu falei, pois é. Ela, por que você volta lá? Eu falei, nem eu sei. Mas eu volto. É uma persistência diária. É apanhar e voltar. Apanhar e voltar. E em um dia, como um passe de mágica, você não apanha tanto assim mais. Você ainda apanha? Apanha. Mas não apanha tanto assim. Aí você pega a faixa roxa. Aí você bate mais do que você apanha. Aí depois você pega a faixa marrom, uma para preta. Agora eu sou um ninja. E você descobre que existe uma série de golpes que ninguém te dava porque era proibido. E agora você toma uma chave de joelho, de bíceps,
de panturrilha. Você toma uma torção no pé que não podia. E aí você descobre que aquele herói que você achava que você era, você não é mais. E você apanha tudo de novo. Na Bíblia, esse é o processo de santificação. É apanhar todo dia, e no outro dia voltar e apanhar de novo. Negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Esse é o processo de santificação. É num caminho estreito, você fazer uma força absurda para passar, andar 1 metro, cansar, sentar, pensar em desistir, olhar para frente e falar, rapaz, vamos embora. Vamos seguir apertado nesse caminho aí. Vamos continuar negando a nossa vontade, continuar servindo o outro, continuar andando mais um passo, andando mais uma milha, porque esse é o conceito do reino. Eu estou falando de masoquismo, eu estou falando de sofrimento? Não, nem Jesus. Porque Jesus está falando de escolha consciente. E é por isso que nós vemos os grandes mártires da igreja, nos momentos mais decisivos dele, fazendo isso de boa vontade. Eu disse, Paulo falou, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Estevão, o primeiro mártir da igreja, morrendo apedrejado, ele pede na sua última oração em vida, Senhor, não coloque sobre eles a culpa desse pecado. Policarpo, pastor da igreja de Esmirna, discípulo direto do apóstolo João, já velho, chamado pelo procônsul de Roma, e desafiado a negar Jesus. E Policarpo diz, eu já tenho 82 anos, Jesus me foi bom a vida inteira, não vai ser agora que eu vou negar ele. E o procônsul fala, ou você nega, ou eu te mato queimado. Ele diz, se faça a sua vontade e que se acenda o fogo. E ele morre queimado. Essa história é bonita? Não, querido. Mas ele foi de livre e espontânea vontade. Eu me lembro, um amigo meu mandou um vídeo para mim, e ele pediu para eu assistir do lado dele. E eu guardei o vídeo, assisti do lado dele, e ouvi o relato da conversão de um senhor de terceira idade, na região da Janela 1040, região que pega ali parte da Ásia, parte da África, é uma região onde o evangelho é muito perseguido. E esse senhor vivia, se eu não me engano, no Paquistão, numa aldeia pequena, descobrem que ele se converte, arrastam ele para fora de casa e apedrejam ele. E aí depois ele conta o testemunho dele, o quanto ele apanha, o quanto ele é maltratado, o quanto quebram a casa dele, e vai levantando uma sensação de justiça e uma raiva. Se eu tivesse lá, irmão, vai dar a paulada na cabeça de uns 3, pelo menos. E aí no final ele fala chorando, mas até hoje eu oro para que essa mesma fé alcance o coração daqueles que me apedrejaram. Rapaz, eu quase coloquei minha cabeça debaixo da terra quando eu ouvi aquilo. Foi difícil para aquele homem passar por aquilo? Muito, porque o caminho é estreito. Mas ele disse, a minha oração é que a minha dor gere naqueles homens a mesma alegria que eu tive de apedrejado, continuar firme na caminhada do caminho estreito. Jesus não está falando que vai ser fácil, mas a consciência da tomada de decisão do caminho estreito é suficiente. Essa é a moral da história. E no final, todos os 2 caminhos vão convergir na mesma direção. Em Deus, voltando, sentado no trono, julgando vivos e mortos. E aquele dia vai ser maravilhosamente terrível. Toda a descrição que João dá de Apocalipse da volta de Deus é perturbadoramente maravilhosa. Apocalipse 19. E o Filho do Homem virá montado num cavalo branco, com espadas saindo pela sua boca. Na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o seu manto respingado de sangue. É um Jesus vindo como juiz, para destruir,
quando diz que na coxa esquerda dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a coxa esquerda é onde ficava a bainha da espada. Então ele vai vir para desembainhar e, para a glória do nome do próprio Pai, trazer juízo. E o sangue respingado nas suas vestes não é o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, é o sangue dos inimigos destruídos. Isso é maravilhoso e é terrível. E quando ele voltar, Apocalipse diz que os homens que não se converteram vão dizer: montes caiam sobre nós. Caminho largo e estreito darão no mesmo trono, diante do mesmo juiz, mas com duas sentenças distintas. O lago de fogo e enxofre, onde haverá sofrimento eterno, angústia. E a expressão angústia, que o grego traz para a gente, é você estar num lugar que te traz tanta agonia, que você trinca os dentes até eles se gastarem. E há uma outra sentença: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança a terra que eu vos preparei. 2 caminhos, 2 decisões, um juízo, condenação e justificação. Ponto. Essas são as palavras de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa manhã, nós te pedimos para que o Senhor impacte os nossos corações com o peso dessa palavra, Pai. Que nós venhamos entender que a decisão por caminhar com o Senhor é uma decisão definitiva, transformadora e decisiva. Que diante dessa verdade nós tomemos 2 posições, 2 caminhos, que a partir de agora a nossa vida, diariamente, seja uma vida de santificação para a glória do Seu nome. Mas que também nós possamos falar sobre esses 2 caminhos, essas 2 portas, aqueles que nos cercam, Pai. Que todos aqueles que estão passando ao nosso lado, escolhendo pela porta larga, possam ouvir da nossa boca que há um caminho estreito que leva à vida. E que nós possamos mostrar com o nosso sangue, com as nossas ações, com as nossas palavras, esse caminho estreito de vida, mas que acima de tudo, nós possamos dizer que a suficiência desse caminho é o sangue derramado de Jesus que nos lava, nos purifica, nos traz sentido, nos traz perseverança, nos traz confiança, nos traz visão de um futuro onde o Senhor permanece para sempre. Que a nossa vida seja derramada, Pai, completamente no esforço de perseverar e continuar adiante do caminho estreito, metro a metro, centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, mas todos os dias constante para a glória do Seu nome. E que no final, à Sua volta, nós possamos ouvir o nosso novo nome e irmos para o lugar onde não há choro, nem tristeza, nem ranger de dentes, onde o sol que brilha é o sol da justiça do próprio Cristo Jesus, e onde não mais cearemos para lembrarmos de quem o Senhor é, mas cearemos a sua própria mesa. Essa é a súplica que nós te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.